Bem, o meu nome é Zizino Antônio, eu faço parte da turma de Teologia, sexto período da Unigran Rio, cujo professor é o professor Eric Mendonça. Ele é responsável pela disciplina Estágio Supervisionado em Homilética. E nessa oportunidade eu quero trazer uma reflexão para o seu coração e a mensagem que eu vou estar trazendo para vocês, ela é um sermão temático. E eu quero convidar você, se você pode, é claro, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, versículo 27 ao 31, que diz assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Este texto, que nos serve de base para essa meditação, vai tratar especificamente do chamado ou da escolha de um homem chamado Levi, que mais adiante passa a ser chamado de Mateus. Levi, ele era publicano, como o próprio texto nos informa, como Zaqueu também o era. Os dois trabalhavam para o governo romano. E Levi era odiado pelos seus conterrâneos, tanto quanto Zaqueu. E o que me chama a atenção são três coisas. A primeira delas, a forma ou a maneira de como Jesus arregimentou o seu colegiado de discípulos. No versículo 27, diz que Jesus viu um publicano, um pecador. É claro que Jesus sabia quem era Levi. E mesmo sabendo, não se importou se ele tinha uma boa ou má reputação. Jesus não vasculhou a vida pregressa desse homem. Interessante, queridos, que Jesus Cristo realmente, ele por conhecer Levi, ele realmente não levantou a vida pregressa desse homem. Simplesmente, ele olhou para aquele publicano e o chamou. Jesus, na verdade, ele investia na vida das pessoas e espera que elas viessem a reconhecer e, a partir daí, correspondesse à altura do seu convite. Em segundo lugar, Jesus rompeu com os paradigmas, com os modelos e padrões da sua época, porque nenhum religioso faria ou faz o que Jesus fez. Por isso, ele foi tido como um revolucionário, porque ele revolucionou o tempo pela forma de como ele conduziu o seu ministério ali junto aos seus conterrâneos. O apóstolo descreve isso de uma forma brilhante em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo. O chamado de Levi foi algo muito simples. Jesus utilizou apenas uma palavra: siga-me. Jesus não esboçou mais nenhuma outra palavra a não ser essa: siga-me. E de pronto, Levi, ele o seguiu. Amados, a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que aqueles homens do passado viram em Jesus que nós e outros ainda não conseguimos ver? Porque veja que com um simples siga-me, aquele homem largou tudo aquilo que estava fazendo e pôs-se a caminhar após Jesus. E hoje, por exemplo, você vê que as pessoas recebem convites e mais convites, mas elas não são capazes de pronto de atender os convites que são feitos a elas. Interessante, meus irmãos, que somente com um siga-me foi o bastante para que esse homem pudesse atender a solicitação do mestre. Em terceiro lugar, Levi, em três lances positivos, ele atendeu o chamado do Senhor, a saber, no versículo 28, nós vemos isso acontecer. Em primeiro lugar, ele se levantou, ou seja, ele se levanta. Ele sai daquela posição que ele estava, uma posição de acomodação, uma posição que ele realmente poderia considerar como sendo sua zona de conforto. E em segundo lugar, ele deixa tudo para trás,
toda a sua reputação, todas as suas conquistas, toda a sua fama, ele não quis saber. E em terceiro lugar, ele o segue. Veja que esse processo, ele aconteceu na vida de Levi. E veja, meus irmãos, para concluirmos esse pensamento, eu quero terminar a minha fala te fazendo uma pergunta. A que distância você está de Jesus? Ou a que distância você segue a Jesus? Mas entenda uma coisa, quando falamos em seguir alguém, é o mesmo que dizer acompanhar, ir atrás de, andar em. Mas se tratando de reino de Deus, seguir a Jesus é o mesmo que dizer ser um igual a Ele. É procurar imitá-lo. Que Deus abençoe você rica abundantemente. Um abraço, graça e paz.